Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Minas Gerais para acompanhar como é que estão as lavouras e as atividades de plantio da safra de algodão 22-23. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Lício Pena, ele que é diretor executivo da AMIPA, Associação Mineira dos Produtores de Algodão, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Lício, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, Guilherme. Estamos aí à disposição do Notícias Agrícolas. Lício, conta pra gente como é que foram as condições para o produtor mineiro implementar a sua safra de algodão nessa temporada, agora que esses trabalhos de plantio já estão chegando no final por aí. A safra, aqui nós temos dois momentos de plantio. O primeiro, o algodão sequeiro, que corresponde a mais de 70%, um pouco mais de 70% da nossa área. Esse algodão é plantado no final de novembro, que é o fim do vazio sanitário, e se estende no mês de dezembro. Esse foi plantado dentro da janela, tranquilo. Teve problema depois com excesso de chuvas, muitos dias chuvosos, atrapalhou os tratos culturais, atrasou, mas esse algodão foi plantado dentro da janela e está em pleno desenvolvimento hoje. O segundo plantio nosso, que é o que a gente chama de sapinho irrigado, que é o plantio de algodão a partir de janeiro, entrando um pouco no mês de fevereiro, que é o algodão sob pivô, nas áreas de baixa altitude, esse sofreu muito porque o produtor não encontrou condições climáticas para colher a cultura antecessora e liberar a área para plantio de algodão na sequência. Então esse atrasou bastante o plantio e alguns dos pivôs foram plantados, inclusive, fora da janela ideal. E aí, Lício, com esse cenário que você descreveu para a gente, como é que estão as expectativas de vocês para essa safra em termos aí de produção, de produtividade, nessa ainda fase inicial de desenvolvimento das lavouras? Certo, a expectativa nossa é favorável, é de a gente manter pelo menos uma boa produtividade, como a gente vem mantendo nas últimas safras. A área de algodão em Minas Gerais era para ter um crescimento maior. O produtor aqui mineiro, ele tinha a estratégia de plantar uma área maior, inclusive comprou os insumos e sementes para isso, mas devido a essa questão climática, alguns pivôs foram destinados para plantio de outras culturas, para não plantar algodão fora da janela e enfrentar um frio lá na frente e ter uma queda de produtividade de qualidade. Então, vai ter um recuo da área prevista, mas mesmo assim, Minas cresce na área de algodão com relação à safra passada, cresce menos, mas cresce. E a nossa expectativa é manter uma produtividade aí, Guilherme, próxima a 290 arrobas por hectare, que é o que a gente vem conquistando aí de 285 a 290 arrobas por hectare de média no estado de Minas Gerais. E aí, se a gente pensar na sequência do calendário, Lício, quando é que essas lavouras devem começar a ser colhidas? Vão começar a ser colhidas em junho, as lavouras sequeiro, e aí emenda junho, julho, agosto e setembro é a colheita do algodão em Minas Gerais. Temos um pequeno núcleo de agricultura familiar na região norte do estado, que colhe um pouco antes, que a partir de maio já tem algodão colhido. E aí, Lício, agora olhando um pouquinho para o mercado, como é que esse produtor mineiro que acabou de plantar a sua safra tem encontrado as condições para fazer as suas negociações por aí? O mercado não está muito fácil, comparando com os últimos anos. Há uma crise, né, mundial agravada e muita indústria no mundo com parte de sua produção parada ou estocada, terremoto na Turquia também, na Turquia teve um terremoto que atingiu ali o epicentro do terremoto, numa região de indústria têxtil, tem uma guerra na Ucrânia, né, que acaba influenciando. Então, assim, esse cenário a nível para exportação, ele está um pouco cauteloso, o produtor está um pouco cauteloso, os preços na Bolsa de Nova York estão um pouquinho acima de 80 centes de dólar por libra-peso, mas os custos estão muito altos, né?
Então, há aí uma expectativa da área americana de plantio, de redução da área americana de plantio, devido justamente a essas cotações aí próximo a 80 centos de dólar por libra-peso, e com isso influenciar um pouco aí na Bolsa de Nova York e influenciar nos preços do algodão. Pensando aqui no mercado interno, as indústrias brasileiras também estão com dificuldades somente venda do seu produto acabado, e a comercialização está muito mão para boca, muito devagar. Temos ainda algodão a ser vendido da safra 21/22 ainda na mão do produtor. Então, é um momento aí eu creio que nesse momento agora o mercado está se organizando aí depois de todas as crises que ele enfrentou nos últimos meses. Lício, muito obrigado pela sua participação, por você ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse momento das lavouras de algodão aí em Minas. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bem, o recado que eu deixo é de otimismo, apesar do mercado de algodão estar um pouco congelado, vamos assim dizer, né, um pouco devagar, mas o produtor confia, ele vai continuar plantando algodão. Minas Gerais é um exemplo, né, que há um crescimento desde a safra 2021, todos os anos a gente vem só crescendo um pouco. Nós confiamos na cultura do algodão e acreditamos que vai ter uma boa rentabilidade e nós vamos também ter uma boa produtividade. Essa é a nossa esperança para essa safra. Lício, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar os resultados dessa safra. A gente espera com boas notícias para o produtor mineiro, garantindo essa boa expectativa de produção de produtividade. Um abraço, até a próxima. Forte abraço. Esse Ulício Pena, ele que é diretor executivo da AMIPA, Associação Mineira dos Produtores de Algodão, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de algodão lá em Minas Gerais, neste momento em que os trabalhos de plantio vão se encaminhando para o final. Lício destacando que as lavouras de sequeiro, essas tiveram o plantio já ainda no ano passado, ali por volta dos meses de outubro, de novembro, tiveram boas condições de desenvolvimento, o plantio ocorreu de maneira tranquila dentro da janela ideal, mas houve algum prejuízo no manejo, nas aplicações em função do excesso de chuvas lá no estado mineiro. Já para aquelas lavouras de segunda safra, lavouras irrigadas, que têm o seu plantio entre janeiro e fevereiro, aí sim esse excesso de chuvas prejudicou bastante o plantio, houve um alongamento dessa janela e algumas áreas até ficaram sem o plantio do algodão, o produtor acabou mudando de última hora para outras culturas para evitar sair muito essa semeadura da janela ideal. De qualquer forma, as expectativas da MIPA ainda são para boa produtividade, que deve ficar ao redor das 290 arrobas por hectare, que tem sido a média de produtividade do estado de Minas Gerais nas últimas temporadas. Já olhando para o mercado, o Lício destacando vendas bastante travadas, inclusive volumes ainda da safra 21/22 na mão dos produtores, que encontram um momento delicado de mercado, com preços menores do que os necessários diante dos altos custos de produção e um cenário de consumo bastante difícil no mercado internacional, muitas indústrias paralisando a sua produção, com produções estocadas. O Lício até destacando também os possíveis reflexos que o terremoto lá na Turquia, que a gente acompanhou nos últimos dias, podem trazer para o setor de uma maneira geral, já que a região atingida pelo terremoto é uma região com muitas indústrias têxteis lá na Turquia, então momento de apreensão no mercado. Enquanto isso, o produtor vai seguindo o seu manejo da lavoura e claro que a gente vai acompanhar bastante de perto o desenvolvimento dessa safra e os resultados finais de produtividade lá em Minas e também em outras regiões produtoras de algodão aqui no Brasil. Agora eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas.
Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.